A partir de agora a gente conversa ao vivo, em áudio e vídeo, com o deputado estadual Antônio Gomide, do PT. Deputado, obrigado pelo contato aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Rubens Salomão, bom dia, Cileide. Prazer estar com vocês nesse momento, para fazermos uma conversa nessa segunda-feira, feriado em Goiânia, mas nós estamos aqui na ativa e todo o estado de Goiás também. É isso, obrigado, deputado, pelo contato aqui, e vou começar repercutindo com o senhor algo que sempre motivou ao longo desses anos aí de governo Caiado, um debate na Assembleia também, que é a adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal. O governador sempre defendeu, e aí mesmo parte da base do governador ao longo desse mandato chegava a ter assim algumas ressalvas, né? Possivelmente uma restrição muito grande para o Estado se aderisse ao RRF. Agora tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, 11-0, para que Goiás de fato entre nesse regime de recuperação fiscal. O senhor enxerga de que maneira essa mudança, essa possibilidade de Goiás realmente aderir ao RRF, deputado? Olha, Rubens Salomão, nós precisamos entender que Goiás está aderindo ao regime de recuperação fiscal, que é uma forma de gestão, porque o governo de Goiás, o governo Ronaldo Caiado, está pedindo. Esse é um caminho que ele está entendendo que é o melhor para a gestão dele enquanto governador. Isso não é obrigatório. E o Supremo Tribunal Federal, obviamente, está dando esse resultado porque o Estado de Goiás está pedindo. Então, essa é uma decisão do governador Ronaldo Caiado, que nós, obviamente, questionamos. Ele, quando fez campanha eleitoral, há 2 anos e meio atrás, ele nunca falou em regime de recuperação fiscal. Por quê? Porque nós sabíamos que o regime de recuperação fiscal, apesar de nenhum estado, o estado do Rio de Janeiro entrou e nós vimos os resultados, não foram os resultados que estavam esperando, mas o regime de recuperação fiscal, ele é uma faca de 2 gumes, porque, na verdade, ele posterga a dívida do Estado. O governo federal, a União, não dá perdão ao Estado da dívida. O que o governador Ronaldo Caiado está fazendo é buscar a dívida que o Estado tinha, ou seja, aquilo que ele prometeu em campanha que faria uma boa gestão, com aquilo que tinha na campanha, e de repente ele entra no governo e diz, não, eu não vou mexer com esse negócio da dívida, não vou pagar a dívida e vou arrumar um caminho agora que vou pegar essa dívida e jogar para frente. Ou seja, nós vamos ganhar uma prorrogação da dívida por mais 3 anos com a União e permitir que o Estado possa buscar novos financiamentos para empréstimo, com bancos nacionais, bancos de fora, internacionais. Agora, isso mais uma vez, não se trata de um perdão de dívida com a União, é uma suspensão do pagamento das parcelas agora por mais 6 anos. E isso, em algum momento, vai ter que ser pago, Obviamente, esse saldo devedor irá comprometer aí outros governos. Mas o que nós estamos vendo é que esse é o caminho que ele, com duras penas, porque demorou 2 anos e meio praticamente do seu governo, ele sacrificou 2 anos e meio do seu governo, reclamando sem fazer praticamente nenhum plano, nenhum projeto específico para o estado de Goiás. Veja você que não tem nenhum projeto na cultura em Goiás, mesmo antes da pandemia, não tem um projeto na Secretaria de Esporte, não fez nada, mesmo antes da pandemia, não tem sequer orçamento, e nós temos comprometido aí praticamente todo o direito dos servidores. Inclusive, ele, nesses 2 anos e meio, retirou praticamente todos os direitos dos servidores, quinquênio, a questão da licença-prêmio, redução de 2% na Universidade Estadual de Goiás, que era o orçamento. Ou seja, é um grande sacrifício para algo que, na verdade, nesse momento, não vai dar esse resultado, até porque está aí já menos da metade do seu governo. Deputado, os partidos de oposição, os deputados, o senhor em particular, já teve acesso ao documento, já leu, já conhece as cláusulas, assim, as vantagens e os compromissos que Goiás assumirá assim que assinar esse programa de recuperação fiscal? Esse projeto ainda não foi lido na Assembleia, Cileide, mas nós temos, obviamente, acompanhado com muita preocupação o que o governo de Goiás tem dito na imprensa, tem comentado na Assembleia Legislativa, tem comentado com os deputados estaduais que participam mais ativamente, mais perto do governador. E nos preocupa muito, porque esse debate ele tem que ser intenso. E entendo que ele vai para os bancos da Justiça.
eu não tenho dúvida, porque é um contrato que fere frontalmente os poderes legislativos e judiciário. Ele, com o regime de recuperação fiscal, ele dá um cheque em branco, na verdade, né? Se nós aprovarmos a lei como ele está colocando e como está sendo dito, será um cheque em branco, porque o Poder Executivo, na verdade, nesse momento, ele passa por cima, né, com medidas que vão suprimir a autonomia financeira e vão, inclusive, comprometer o orçamento do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Isso sem dizer a você que o sacrifício, junto, quando se fala que não se pode mais fazer concurso público, quando se vai mexer na questão de remuneração nas databases, quando se fala em diminuir valores em relação à forma de gasto na saúde, na educação e na segurança. Então, isso, obviamente, irá ter aí um debate profundo, né? E eu já percebi que o governo está preocupado, porque ele tem conversado e feito reuniões com o governo, com os deputados da base dele, jantares, exatamente para tentar convencer esses deputados da base da importância de se aprovar essa lei em detrimento ao sacrifício que os servidores e o Legislativo e o Judiciário terão para que realmente seja aprovado na Assembleia Legislativa. Pois é, porque o que vai chegar para a Assembleia são os projetos para a Assembleia autorizar. O acordo em si não vai chegar ao projeto da Assembleia, né? O acordo está disponível no STF. Como deputado, talvez vocês possam pedir isso por meio de requerimento ao próprio governo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou curiosa e eu acho que era importante a sociedade entender o que de fato está dito nesses contratos, né? As cláusulas que Goiás vai ter que honrar e aquelas com as quais ele vai se beneficiar. A secretária Cristiane Schmidt tem dito que o plano de recuperação fiscal ele vai reduzir o custo da dívida de Goiás, né? Atualmente, Goiás gasta 2 bilhões e 500 milhões de reais por honrar esses compromissos dessas dívidas que estão suspensas, das dívidas como um todo, né? E aí, e até 2027, ela terá, essa renegociação, esse plano terá reduzido esse custo da dívida para 2 bilhões de reais. Quer dizer, uma economia de 500 milhões anual e que parece ser interessante. Quer dizer, então, era isso que eu estava querendo saber, entender o que nesse balanceamento entre o que o Goiás vai ganhar e o que Goiás vai perder, para que lado da balança isso vai pesar mais, deputado? Eu vejo, Cileide, que você coloca uma preocupação real, e nós também temos essa preocupação, até porque nós não temos o projeto de lei ainda em mãos para podermos colocar. Obviamente, o projeto de lei, como você disse, será um reflexo daquilo que está escrito lá no regime de recuperação fiscal, que está, inclusive, de acordo com a União, que é dentro da Secretaria de Tesouro Nacional. Agora, o que nós precisamos entender? E aí, esse jogo precisa ser combinado com a população, combinado com o servidor, porque tem uma regra geral. O governo de Goiás não está começando agora. O servidor que entrou no concurso público, ele tem uma regra. Ele entrou no concurso público, aliás, porque tem uma lei que o garante numa carreira, porque senão ele faria, às vezes, uma iniciativa privada. Então, é importante a gente entender isso. Então, o governo Caiado, ele precisa dialogar, ele precisa conversar com os poderes, porque da forma como está sendo colocado, e eu vejo a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, dizer o seguinte, que o Poder Executivo praticamente terá toda a autonomia. Do jeito que ela fala, olha, agora vai reduzir a dívida. Sim, porque é na cabeça deles. Eles é que vão fazer, eles é que vão mandar em Goiás. Não vai ter poder judiciário, não vai ter poder autonomia do Poder Legislativo. Ou seja, vai engessar o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E quem vai governar vai ser só um regime de recuperação fiscal, onde o Poder Executivo é que vai coordenar e vai ter aí um conselho superior imposto aí pelo regime de recuperação fiscal, onde vai coordenar isso em Goiás. Então, veja você, quem é que vai aceitar esse tipo de situação calado? Então, a forma como foi proposta essa previsão do regime de recuperação fiscal, Cileide, contraria a autonomia dos poderes. Deixa o Poder Legislativo, deixa o Poder Judiciário
à mercê das negociações do Executivo com a União, né? E isso, obviamente, vai retirar direito dos servidores. Nós sabemos aí da precarização do serviço público e, óbvio, se não tiver nesse momento, nesse debate, se não tiver diálogo do governo estadual e se nós na Assembleia Legislativa nós não impusermos restrições à lei, eu não tenho dúvida que o próprio Legislativo ele ficará proibido de deliberar no futuro sobre afastamento, né? Inclusive com relação a limites de impostos, colocado pelo próprio, ou seja, nós não teremos sequer autonomia de poder legislar, de poder fazer um projeto, de poder melhorar ou de dar sugestões naquilo que achamos melhor, seja para o servidor, seja na melhoria da saúde, seja na melhoria da educação. Então é uma peça, é um projeto extremamente importante nesse momento e que nós estaremos atentos para que esse debate ele seja o mais amplo e que a gente realmente não tenha aí dentro desse projeto qualquer possibilidade de ter perda, né? Nós já sabemos aí do grande risco e da forma como está sendo engessado o orçamento, mas de uma forma ou de outra nós não podemos tirar a autonomia nem dos outros, nem do judiciário, nem do legislativo, com desculpa de que é o regime de recuperação fiscal que será a salvação da tábua para o estado de Goiás. Pois é, em geral os projetos chegam na Assembleia Legislativa, no mais tardar, no caso de PEC, ele demora um pouco mais, né, porque tem 10 dias de ele ficar ali marinando nas gavetas, né, e depois disso é que ele vai ser discutido. Mas no máximo aí em 20 dias o projeto pode ser aprovado. O senhor acha que é possível fazer algum tipo de discussão diferenciada desse projeto na Assembleia Legislativa? Quer dizer, os deputados da oposição, obviamente, que o governo não interessa, se vocês têm mecanismos para promover um debate, para chamar secretários, para convidar até governador, se fosse possível, para que esse projeto fosse destrinchado dentro da Assembleia Legislativa? Essa é a nossa busca, né? Nós queremos, obviamente, que um projeto importante como esse, ele seja mais debatido. O governo, obviamente, vai querer dar celeridade. Mas o próprio Poder Legislativo, e eu vejo essa também uma preocupação do presidente Lissauer, é que nós não podemos perder a autonomia em detrimento a um discurso do governador ou mesmo em detrimento do discurso da Secretaria de Economia. Esse discurso de que iremos reduzir a dívida é um discurso muito equivocado, porque o governo tem que fazer gestão. É através da gestão, é através do benefício, é através da prestação de serviço do Estado junto às pessoas, né, com a parte do incentivo fiscal, porque praticamente ele vai confrontar com prefeitos, porque ele vai diminuir a questão das ações nos municípios em relação à prestação de serviço. Ele vai confrontar com os empresários quando ele vai debater a questão da retirada de incentivos fiscais, como já fez no primeiro momento e vai ter que fazer novamente agora. Ele confronta com os servidores públicos quando ele mexe na questão salarial, quando ele mexe na questão dos direitos dos servidores, principalmente retirando a possibilidade de concurso público. Ou seja, o que vai ter que existir é a capacidade do governo em ser maleável e não imaginar que esse projeto é um projeto comum que vai chegar num dia e sair no outro dia. Nós, obviamente, estamos articulados, estamos preocupados aqui na Assembleia Legislativa, como deputados da oposição, mas deputados que pensam no Estado de Goiás, no sentido de fazer esse debate, envolver o Poder Judiciário, envolver o Poder Legislativo como um todo, discutir com o Executivo que nós não podemos perder força, os poderes têm que ser independentes, porque todos nós sabemos e entendemos que não é só o Estado de Goiás que tem uma dívida, os outros estados também têm dívida. O que nós precisamos nesse momento é achar um meio termo, né? Nós precisamos criar, dentro desse projeto que está colocado o regime de recuperação fiscal, nós vimos aí que o que foi colocado no Rio de Janeiro, como aquilo que seria a grande salvação para o Rio, nós não vimos os resultados positivos a ponto do Rio realmente poder ter a sua autonomia financeira e melhorar, principalmente essa questão da dívida. Como eu disse, não existe nesse momento
através desse projeto, Sileide, nenhuma possibilidade de perdão de dívida, nenhuma possibilidade. O que nós estamos vendo no regime de recuperação fiscal, e por isso nós temos que ter cuidado para não tirar o direito das pessoas, é que o que está havendo é uma opção que o governo de Goiás está fazendo em postergar a dívida. E com não pagando a dívida, vai sobrar mais dinheiro para ele poder investir no Estado. Até aí tudo bem. Eu te pergunto, qual é o plano verdadeiro que vai fazer esse investimento? Onde que está esse plano? O que as cidades ganharão com isso? O que a saúde ganha? O que a educação ganha? O que a segurança ganha com isso? Então nós não temos isso. Isso verdadeiramente o Estado não gosta de conversar, o governo Ronaldo Caiado não tem essa abertura para fazer esse diálogo. Então é por isso que eu vejo que essa lei ela é extremamente preocupante nesse momento e nós, enquanto deputado estadual, estaremos atentos para fazer esse debate, para dar transparência e para que as pessoas, de maneira geral, a gestão, nós que queremos ver a saúde melhor, nós queremos ver a educação melhor, nós que não queremos ver servidores perdendo direitos, obviamente nós temos aí total intenção que esse projeto seja bem debatido, seja feito audiências públicas, infelizmente nesse momento de pandemia mais difícil, mas não tenho dúvida que nós criaremos as condições necessárias para explicar e mobilizar a sociedade. Deputado, um dos projetos que vão chegar na Assembleia Legislativa é uma proposta de emenda constitucional que vai alterar o artigo, a partir do artigo 40 da Constituição do Estado, que criou um teto de gasto. Esse artigo cria o que eles chamam na lei de nova realidade fiscal, alguma coisa assim, NRF. E já no no artigo 41, na sequência, está previsto lá que o reajuste dos servidores é realizado pelo IPCA, ou pela receita, ou pela variação da receita corrente líquida. E uma das mudanças vai ser retirar a variação da receita corrente líquida e ficar só a questão do reajuste pelo IPCA. A gente sabe que a base do governo está pequena aí na Assembleia. Hoje são 23 deputados e o governo precisa de pelo menos 25 votos para aprovar essa PEC. Qual que é o quadro político que o senhor enxerga na Assembleia para tratar desse assunto servidor público, teto de gastos? Eu percebo, Sileide, que tem uma dificuldade também dos deputados em votar esse tipo de projeto. Os deputados, de maneira geral, já estão preocupados também com a sua imagem lá nos seus colégios eleitorais, lá na sua cidade, onde ele foi lá pedir o seu voto. Porque em nenhum momento o governador Ronaldo Caiado tinha dito que estaria mexendo com a cobrança, por exemplo, da Previdência, passando para 14,25%, inclusive cobrando os aposentados. Os aposentados, servidores, todos estão aguardando o governador Ronaldo Caiado em sua cidade. E os deputados que ficarem a favor desse tipo de situação pagarão um preço muito alto também. Então, é um desgaste político. Eu entendo que em qualquer momento, como assim nós já tivemos a retirada do direito do quinquênio e licença-prêmio, existe um desgaste muito grande desses deputados. Quando agora, nesse momento, semana passada, nós tiramos aí, o governador mandou, ao invés de discutir vacina, ao invés de discutir auxílio emergencial para a população que está passando fome em Goiás, ele está lá retirando horas extras dos professores, horas complementares dos professores. E alguns deputados votaram, nós votamos contra, mas alguns deputados votaram a favor. Então, nós percebemos que esse projeto que chega agora, mexendo novamente na forma de cálculo, seja pelo IPCA, seja de outra forma, mas no valor do salário do servidor, isso irá afetar muito ao governo, obviamente quem ficar do lado dele, mas irá afetar muito aquele que busca um projeto para voltar à sua cidade, para conversar com o servidor, para conversar com a população. O momento que nós estamos vivendo, e você disse muito bem, Sileide, no início da entrevista, antes aí, nós temos hoje um aumento da projeção da Covid. Nós estamos aí vendo a possibilidade de uma terceira onda. E isso não é a terceira onda porque vai haver terceira onda, não é porque não tem vacina. À medida que a vacina não está chegando para todo mundo, nós vamos criar outros momentos diferentes no Brasil. E isso são as mutações do próprio vírus e a demora da vacina. Então essa era uma discussão que devia estar no centro do governo de Goiás. E você vê que não está.
Nós não temos nenhum projeto dentro da Assembleia Legislativa discutindo sobre isso, sobre consórcio, sobre interação, sobre a possibilidade de compra, sobre a possibilidade de diálogo, como o governo de Goiás, que é o governador que é médico, está discutindo essa ação. Não tem, por quê? Porque ele está alinhado com o presidente Bolsonaro. Então, nós precisamos entender nesse momento que é preciso que o governo de Goiás, por exemplo, coloque a mão na consciência, ao invés de tirar direito dos servidores, o momento agora seria de quê? Criar um auxílio emergencial, fazer com que a gente tenha uma renda mínima para o cidadão. Nós temos mais de 400 mil goianos passando fome em função da pandemia, porque perdeu emprego, porque é autônomo, porque não tem capacidade de gerar qualquer tipo de renda. E o governo do Estado precisa disso. E o governo do Estado, nesse momento, Silei, tem um superávit. Nesses 2 anos e meio passados, o governo do Estado não pagou nenhum banco, nem Banco do Brasil, nem Caixa Econômica, ou seja, tem 2 bilhões e 200 milhões de reais do Caixa. Ah, mas isso é porque não pagou a dívida. Sim, porque não pagou a dívida. Eu pergunto, o que vai fazer com esse recurso? Que faça um programa emergencial, que busque aquela renda cidadã que existia antigamente, que bote outro nome, mas que faça com que essa lei que está em vigor, ela seja cumprida. Então é importante que a gente possa ter o foco não em retirar direitos, não em engessar, não em tirar a autonomia do Poder Legislativo ou do Judiciário, não mexer nessa autonomia, mas fazer com que a gente tenha capacidade do governador fazer gestão, dialogar e fazer com que o cidadão entenda que o que está acontecendo tem uma dificuldade da pandemia, mas nós temos um governo que está perto das pessoas, que é solidário às pessoas, que é solidário à fome, que é solidário à saúde, que luta pela vacina e que não nega, como o presidente nega, a própria vacina. Pois é, o senhor acha que vai ser complicado, então, isso passar lá, especialmente por conta desse desgaste aí junto à base do governo? Acho que esse debate será intenso, acho que o próprio presidente da Assembleia Legislativa dará um equilíbrio necessário para que a gente crie as condições para fazer restrições ao jeito que essa lei chegará, e nós faremos o debate para que existam mudanças, para que não exista aí qualquer tipo de prejuízo, ou um prejuízo que possa estar minorando, né, e que não possa prejudicar não só os servidores, mas também os investimentos nesse momento, principalmente na educação, na saúde e na segurança. Rubens. Deputado, para encerrar aqui, uma pergunta política, partidária, enfim, na semana passada Lula, numa entrevista, admitiu que é pré-candidato, que vai ser candidato à presidência em 2022. Como é que vai ficar essa agenda do PT e do Lula, pensando aqui para Goiás, deputado? Olha, Salomão, nós temos visto aí nas últimas 2 pesquisas nacionais, o presidente Lula tendo uma boa performance nas pesquisas. Eu entendo que isso, obviamente, motiva todos nós, motiva todos aqueles que querem uma mudança na política em nível nacional. Em Goiás não é diferente. Nós, obviamente, estaremos trabalhando para que essa projeção aumente, para que esse trabalho possamos garantir uma agenda com ele, mas, obviamente, tudo isso ainda é muito cedo, né? Nós sabemos que o cenário, nesse momento, é um cenário favorável e nós precisamos trabalhar em todos os estados para que a gente fortaleça também esse projeto e essa movimentação que existe hoje no sentido do nome dele, né, como já colocado tanto na pesquisa Vox Populi como na pesquisa Datafolha, em primeiro lugar. Então é extremamente importante o resultado e obviamente estaremos aí trabalhando para que a agenda também, tanto no Centro-Oeste como no estado de Goiás especificamente, ele tem a sua agenda conosco aqui, com todo o povo goiano. Pois é, as citações à boa relação que sempre tiveram, né? Lula e o ex-prefeito de Goiânia, ex-governador Iris Rezende. Inclusive já dividiram palanques aqui em Goiânia em campanhas anteriores. O senhor acha que uma visita a Iris deverá estar na agenda do Lula? Talvez o ex-presidente Lula tentando tirar momentaneamente o Iris dessa aposentadoria em que ele se colocou da política? Eu acho que tudo isso são movimentações, são especulações, né? Eu entendo que a gente precisa ter o equilíbrio necessário de entender que as eleições ainda estão distantes. Agora, as movimentações, articulações políticas já estão sendo feitas. E principalmente um momento grave como nós estamos vivendo nesse momento, que é pensar na vacina, pensar numa renda mínima para os estados, isso é fundamental. E o presidente Lula está muito focado nisso. Fazemos articulações políticas, mas
O projeto agora, 2021, nesse momento, é salvar vidas, não tenha dúvida. O foco do PT, do Lula, nosso, é fazer uma gestão, é fazer um mandato nosso, deputado estadual, sempre focado naquilo que é o problema maior. O problema maior nesse momento não é a eleição é o ano que vem. O momento agora é salvar a vida das pessoas, é buscar o bem comum, é poder fazer do mandato nosso uma alternativa, pelo menos fazer com que as pessoas pensem naquilo que realmente as pessoas não possam perder o foco, né? Já tem gente morrendo, tem mais de 200, vai ter mais de 2.200 casos novos em Goiás, e vem um governador e manda um projeto para retirar direito dos servidores públicos. Quer dizer, não é possível que isso está totalmente fora do foco. Então, o presidente Lula também tem esse momento, faz articulação política, mas nós não podemos perder aí a visão do foco. O foco agora é vacina, renda mínima e salvar vidas. Obrigado, deputado, pela entrevista. Bom dia, boa semana. Obrigado aí pelo convite, uma boa semana de trabalho. Obrigado aqui pelo contato com a gente, deputado estadual Antônio Gomide, do PT, conversando aqui sobre vários assuntos. Destaques a íntegra aqui da conversa, você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.